Olá, meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso canal EBD Explicada 2.0. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreve, aperta o sininho de notificações para que você seja notificado sempre que nós postarmos uma aula, tá bom? Meus queridos, eu não sei se você já parou para pensar como o Evangelho chegou até você. Você já parou para refletir sobre isso? Como foi que o Evangelho lhe alcançou? Quem levou esta mensagem até a sua cidade? Quem será que atravessou fronteiras para pregar o Evangelho? Enfrentou perseguições, superou rejeições, para que a palavra de Deus ela viesse até nós. A história da igreja poderia ter permanecido restrita ao povo judeu, mas Deus tinha um plano muito maior. O coração do Senhor sempre bateu por todas as nações. Nenhuma cultura, nenhuma língua, nenhum povo ficou de fora do propósito eterno de Deus. E na lição de hoje veremos que Deus ele abre uma porta e ninguém consegue fechá-la. Paulo e Barnabé enfrentaram oposição, inveja, perseguição e até apedrejamento. Mesmo assim, o evangelho continuou alcançando vidas, porque a missão de Deus não depende das circunstâncias, ela depende da fidelidade de Deus. Essa também é a mensagem para nós hoje. Vivemos em dias em que muitos acreditam que as dificuldades são sinais para desistir. Mas quando lemos o livro de Atos, percebemos que ele nos ensina exatamente o contrário. As maiores portas de Deus muitas vezes se abrem no meio das maiores lutas. E hoje nós iremos acompanhar essa extraordinária viagem missionária de Paulo e descobrir como Deus abriu porta da fé aos gentios, transformando a história da humanidade, mostrando que o Evangelho continua sendo o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Prepare então o seu coração, porque essa lição fortalecerá a sua fé, renovará a sua visão missionária e mostrará que Deus continua abrindo portas para aqueles que permanecem obedientes ao seu chamado. Amém, queridos? Meus queridos e amados irmãos, lição de número 2, nós iremos abordar então a porta da fé se abre entre os gentios. Essa é a temática da nossa lição de hoje. E nós então discorreremos aqui entre o capítulo de número 13 e o capítulo de número 14 do livro de Atos. Portanto, faz bem você fazer a leitura destes capítulos, faz bem você manter a sua Bíblia enquanto ministramos esta aula também nestes capítulos, tá bom? Para que você possa acompanhar com muito mais profundidade, com muito mais detalhes também aqui a nossa lição de hoje. Ok, meus irmãos? Tranquilos? Então hoje falaremos sobre a porta da fé se abre aos gentios. Nós temos então como texto áureo Atos capítulo de número 13, verso de número 47, tá bom? Que diz assim a palavra de Deus. Texto áureo, Atos capítulo 13, verso 47. Porque o Senhor assim nulo mandou, eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até aos confins da terra. A nossa verdade prática diz o seguinte: o propósito de Deus é que o Evangelho alcance todas as nações, revelando o seu eterno desejo de salvar a todos. Meu Deus, o alcance do Evangelho, a missão da igreja é levar essa mensagem de Deus, a mensagem do Evangelho a todos, meus irmãos. Onde quer que tenha alguém que não ouviu, que não recebeu, que não foi alcançado pela mensagem do Evangelho, a igreja tem esta missão de levar esta mensagem. Eu quero chamar a sua atenção também para a nossa leitura bíblica em classe, que está em Atos capítulo de número 13, verso de número 44 ao verso de número 52, que diz assim a palavra do Senhor. E no sábado seguinte, ajuntando-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus, então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e blasfemando contradiziam o que Paulo dizia. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram:
era mister que a vós se pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas visto que a rejeitais e vos não julgais digno da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Porque o Senhor assim nula mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até aos confins da terra. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província, mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e os príncipes da cidade, e os principais da cidade, a levantarem perseguição contra Paulo e Barnabé e os lançaram fora dos seus limites. Sacudindo, porém, contra eles o pó dos pés, partiram para Icônio, e os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Meu Deus, coisa linda, né, irmãos? Nós temos 3 objetivos na nossa aula de hoje. O primeiro objetivo é explicar ao aluno o avanço missionário entre os gentios, de acordo com a missão em Chipre. Segundo objetivo, meus irmãos, é revelar ao aluno o impacto do evangelho em Antioquia da Pisídia. E terceiro, fortalecer no aluno a fé que perseverou em Icônio, Listra e Derbe, ok? Então esses são os objetivos, os alvos que nós queremos alcançar com a nossa lição de hoje. Então, meus queridos irmãos, a guisa aqui de introdução, nós estamos na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo e o nosso apoio e também de Barnabé. E aqui nós temos então em Atos capítulo 13, capítulo 13 e capítulo 14, nós temos então o registro desta viagem missionária. E em Atos capítulo de número 13, verso 2 e verso 3, nós somos informados de que eles foram enviados pela igreja, separados pelo Espírito Santo, para cumprir esta jornada, essa missão, essa viagem missionária, que acontece aí durante 2 anos, provavelmente aí no ano 46 a 48 depois de Cristo, e é nesse período que João Marcos também o acompanham nesta viagem missionária. Eles vão a Chipre, depois vão até a Ásia Menor, anunciando o evangelho então em Antioquia da Pisídia, depois eles vão também até Icônio, Listra e Derbe. E aí depois eles retornam, fortalecendo os irmãos também dessas regiões. E aí nós temos o nosso primeiro ponto da nossa lição, que é a missão em Chipre. A primeira porta aberta entre os gentios. Então, meus queridos irmãos, neste primeiro ponto da lição, onde a missão ela alcança ali Chipre, ela chega até esta região, a missão em Chipre ela é muito importante porque ali é a primeira porta que foi aberta entre os gentios. Até aqui, o livro de Atos nos mostrou o crescimento da igreja em Jerusalém, mas agora nós temos um alcance além da Judéia e Samaria, agora a narrativa muda de direção. O evangelho começa a atravessar fronteiras, sai do ambiente predominantemente judaico e agora vai alcançar novos povos, novas culturas, novos territórios. Isso não aconteceu por acaso, isso acontece porque é cumprimento do plano eterno de Deus. Muito antes de Paulo embarcar para Chipre, meus irmãos, Deus já havia prometido a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então a missão aos gentios não foi uma mudança de estratégia divina, foi na verdade o cumprimento da promessa de Deus. Lucas ele vai registrar essa primeira viagem missionária em Atos capítulo 13 e ela marca então um novo capítulo na história da redenção. A igreja deixa de ser apenas uma igreja local, uma igreja judaica e passa então a crescer, alcançando outros povos, alcançando outras nações. Agora ela começa a expandir-se, meus irmãos, internacionalmente, né, e de forma bem intencional.
o Espírito Santo separa então os apóstolos, né, Paulo e Barnabé, e os envia então ao campo missionário. E tudo começa, perceba isso, com a sensibilidade da igreja à voz do Espírito Santo. Este primeiro ponto está, inclusive, este primeiro ponto da nossa lição está organizado, inclusive, em 3 pontos, em 3 aspectos. O primeiro aspecto é falar sobre o envio missionário e o avanço da palavra de Deus. E em Atos 13 inicia com uma cena extraordinária. A igreja de Antioquia ela estava reunida, não para discutir estratégias, não para levantar recursos, não para elaborar um plano humano, mas a igreja ela estava adorando e jejuando, ou seja, a igreja estava buscando a Deus. Em Atos capítulo 13, verso 2, declara que, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu vos tenho chamado. Então observe aqui um detalhe importante. A missão nasce na presença de Deus. Antes de existir movimento externo, houve direção espiritual. Antes do envio, houve adoração. Antes da viagem, houve comunhão. Isso nos ensina, queridos irmãos, que missões não começam no coração do homem. Ela começa no coração de Deus. Foi o Espírito Santo quem tomou a iniciativa. Como afirmou John Stott, a igreja não inventou a missão. Ela apenas respondeu ao Deus missionário que já estava agindo na história. Essa verdade transforma completamente a nossa visão. Nós não enviamos missionários porque sentimos vontade, nós o enviamos porque Deus continua chamando pessoas para anunciar Cristo. Depois da oração, depois da imposição das mãos, Paulo e Barnabé descem até Seleucia, que é o porto ali de Antioquia da Síria, e de lá eles embarcam para uma região chamada Chipre. Chipre era uma das maiores ilhas do Mediterrâneo Oriental, situava-se numa posição estratégica entre Síria e a Ásia Menor e a Palestina. Então, meus irmãos, nós temos aqui um momento muito importante, porque a região de Chipre era um centro comercial do Império Romano também muito importante. E além disso também, Chipre era a terra natal de Barnabé. Conforme Atos capítulo 4, versículo 36, informa que Barnabé era levita e natural da ilha de Chipre. Então Deus ele vai usar até mesmo os vínculos pessoais para abrir a porta do evangelho, entende? Então, chegando a Salamina, eles anunciaram a palavra nas sinagogas. E por que Paulo e Barnabé começam pelas sinagogas? É porque ali estavam os judeus da diáspora e também ali estavam os chamados tementes a Deus, gentios simpatizantes do judaísmo. Então Paulo seguia um princípio teológico que mais tarde resumiria aquilo que ele escreveu lá em Romanos capítulo 1, no verso de número 16, quando ele diz primeiro do judeu e também do grego. Isso não significava, claro, exclusividade, mas significava que a prioridade histórica era para os judeus. E foi através de Israel que Deus trouxe as Escrituras. Foi através de Israel que Deus trouxe os profetas, o Messias, como explica inclusive F.F. Bruce, que ele diz que o Evangelho era oferecido primeiro aos judeus, porque eles haviam recebido primeiro as promessas da aliança. E a Bíblia também nos mostra que João Marcos acompanhava a equipe como um auxiliar. Mais tarde haveria ali um desentendimento entre Paulo e João Marcos, né? Porque ele desiste da viagem missionária e Paulo não aceita mais ele na segunda viagem. Mas neste momento ele está participando da missão. Ele está aprendendo, ele está servindo ali juntamente com Paulo. E isso também nos ensina, meus irmãos, que Deus ele forma novos obreiros caminhando ao lado de servos mais experientes, entende? Então perceba outra verdade aqui. Eles percorreram toda a ilha, não permaneceram apenas aonde haviam receptividade. A missão exige, então, movimento, entende? Exige
disposição para caminhar, exige disposição para sair, exige disposição para alcançar aqueles que ainda não foram alcançados. Então, meus irmãos, a igreja que deixa de evangelizar, ela deixa de compreender a sua própria razão de existir. A igreja não pode jamais deixar de cumprir esta missão, não pode jamais deixar de levar essa mensagem para outras vidas, para outras pessoas. A missão da igreja requer movimento, requer ação, requer atitude, compreende? E aí nós chegamos à segunda verdade, que é o confronto com as trevas e a vitória do evangelho. Depois de atravessarem toda a ilha, eles chegaram a um local chamado de Pafos. Pafos era a capital administrativa de Chipre. Era famosa pelo culto a deus Afrodite e ali predominava práticas pagãs, ocultismo e intensa idolatria. Foi exatamente nesse ambiente que Deus resolveu demonstrar seu poder. Lucas então apresenta dois personagens. Primeiro, apresenta Sérgio Paulo, o procônsul romano. Um homem justo, um homem culto, um homem inteligente, interessado em ouvir ali a palavra de Deus. E o segundo é o Bar Jesus. Inclusive eu quero fazer aqui uma correção. Na última aula eu inverti aqui o significado do nome de Bar Jesus, falando que era pai de Jesus. Mas Bar significa filho, Jesus significa o pai. Então ele é chamado de Bar Jesus, também chamado de Elimas, que era conhecido ali por ser um mágico, um falso profeta. Ele também era um conselheiro espiritual do governador. No mundo grego-romano, meus irmãos, era muito comum os governantes, eles consultarem astrólogos, adivinhos, caminharem com magos, inclusive antes de tomar qualquer decisão. Mas quando o evangelho começa a transformar vidas, as trevas, elas sempre vão reagir. Elimas percebe que pode perder a influência sobre o procônsul e por isso ele tenta impedir que Sérgio Paulo venha a crer. E aqui nós encontramos um princípio espiritual importante. Sempre que Deus ele abre uma porta, Satanás ele tenta fechá-la. A batalha nunca foi apenas humana, meus irmãos. Paulo mesmo escreveria lá em Efésios capítulo 6, versículo 12, porque não temos que lutar contra carne e sangue. Então, cheio do Espírito Santo, Paulo olha firmemente para Elimas. E essa expressão mostra a autoridade espiritual do apóstolo. Não era uma reação emocional de Paulo, era discernimento produzido pelo Espírito Santo. Então Paulo ele vai declarar o seguinte: ó filho do diabo, inimigo de toda a justiça. É interessante notar o contraste, meus irmãos, porque o seu nome significa filho de Jesus, o filho da salvação. Mas Paulo revela a sua verdadeira condição espiritual. O homem que dizia conduzir as pessoas à luz estava, na verdade, pedindo-as de conhecer a Cristo, compreende? Como um juízo temporário, Deus permite que Elimas ele fique cego. Existe aqui uma profunda ironia teológica. Quem dizia enxergar espiritualmente tornou-se fisicamente cego. Assim como Paulo havia experimentado cegueira temporária no caminho de Damasco antes de encontrar a Cristo, agora Elimas experimenta o juízo por resistir de forma deliberada ao Evangelho. E aí tem uma colocação de William Barclay, ele observa que o maior inimigo da verdade não é apenas a ignorância, mas a oposição consciente contra aquilo que Deus está fazendo. O resultado é extraordinário. A Bíblia diz que Sérgio Paulo, ele crê. Mas Lucas faz uma observação muito importante. Ele ficou maravilhado não apenas com o milagre, ficou maravilhado com a doutrina do Senhor. Meus irmãos, coisa linda. Ele não ficou encantado com o milagre, mas ele ficou maravilhado com a doutrina. O milagre abriu os olhos, é verdade, mas foi a palavra que transformou o seu coração. Os sinais, eles sempre devem apontar para Cristo. Os sinais jamais podem ser um substituto de Cristo. É um perigo que a nossa geração enfrenta, porque dá ênfase no milagre e esquece de que o milagre é um sinal que aponta para Jesus, compreende? E aí nós temos, meus irmãos, o nosso terceiro subponto, a nossa terceira verdade, que é confiando no poder transformador do Evangelho.
Esse episódio termina nos ensinando uma verdade maravilhosa. O Evangelho possui poder para transformar qualquer pessoa. Observe quem foi alcançado, meus irmãos. Um governador romano, um homem influente, um homem educado, um homem intelectual. Deus mostra que nenhuma posição social impede alguém de ser salvo. Ao mesmo tempo, um feiticeiro é confrontado, as trevas são vencidas, a mentira é desmascarada, o reino de Deus pode avançar, meus irmãos, e avança. Sabe por quê? O próprio Paulo escreveu lá em Romanos capítulo 1, versículo 16, ele diz: porque não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Meus irmãos, a palavra grega usada aqui por Paulo para poder é a palavra grega dunamis, ou dinamis, que significa força eficaz, energia transformadora. Não é um poder apenas emocional, não é técnica, não é palavras coaches, entende? Não é técnicas de oratórias, não é técnicas de convencimento, é poder, poder que muda a natureza do homem. É exatamente isso que acontece em Pafos. O evangelho avança e a superstição, ele reduz. Ou seja, o evangelho vence o ocultismo, vence o pecado, vence ali a superstição, compreende? Vence aquele homem que estava ali fazendo mágicas, que estava ali tentando impedir que a mensagem do evangelho alcançasse o coração do procônsul. O Aro Isben, ele diz que quando a palavra de Deus ela é pregada na dependência do Espírito Santo, meus irmãos, ela cumpre os propósitos de Deus e produz resultados que jamais qualquer capacidade humana ou qualquer homem possa conseguir. Alguns creem, outros resistem, mas ninguém permanece indiferente à mensagem do Evangelho. E essa verdade ela continua, inclusive, muito atual até nós, porque vivemos uma sociedade marcada pelo relativismo, pelas falsas espiritualidades, pelo sincretismo religioso, pelas promessas vazias, mas Cristo continua sendo a única esperança para transformar vidas. Nossa confiança nunca deve estar na eloquência, nem em técnicas, nem em estratégias humanas. A nossa confiança, meus irmãos, deve estar no Evangelho, porque somente Ele continua salvando pecadores. Amém, meus irmãos? E agora vamos para as aplicações desse texto, as aplicações do ponto de número 1. E a primeira aplicação que eu quero trazer aos irmãos é: busque a direção de Deus antes de agir. Busque a direção de Deus antes de agir. Meus irmãos, a missão começou na sala da oração. A missão de Paulo e Barnabé começou na vida de uma igreja que estava orando, adorando e sensível à voz do Espírito Santo. Então, antes de tomar decisões importantes, aprenda a buscar a orientação do Espírito Santo. Há muitas decisões erradas hoje no meio da igreja e por parte de muitas lideranças, porque as decisões são tomadas sem a direção de Deus. Quem anda na direção de Deus caminha com segurança. Agora, quem anda fora da direção de Deus caminha, meus irmãos, para um abismo, caminha para um precipício, compreende? A segunda lição que a gente aprende é: não tenha medo da oposição. Não tenha medo da oposição quando você estiver fazendo a vontade de Deus. É certo que sempre que o evangelho ele avança, haverá resistência. Mas, meus irmãos, o poder de Deus é maior do que qualquer oposição. Então, entenda que haverá oposição, haverá perseguição, mas a igreja precisa permanecer, queridos, firme. A igreja precisa permanecer olhando para Cristo. Não podemos jamais perder a nossa esperança, compreende? Quem permanece fiel verá Deus confirmar a sua palavra. Ou seja, aquele que semeia a palavra com lágrimas, chorando, um dia voltará trazendo consigo os seus molhos, entende? Então, faça a obra de Deus. Está difícil, está te arrancando lágrimas, está doendo.
continua, avance, amém? Não tenha medo da oposição. Deus confirmará a palavra que Ele tem colocado nos seus lábios. Amém, queridos? Me perdoe aí, às vezes eu estou tossindo, irmãos, é que eu ainda estou me recuperando aqui de uma gripe, tá bom? Mas, queridos irmãos, por isso que eu estou falando também aqui bem tranquilo, para que a gente consiga ministrar toda a aula para você, tá bom? A terceira lição é: confie no poder do Evangelho para transformar vidas. Quem transforma a vida não é a tua palavra, é o poder de Deus. Nunca desista de orar por familiares, por amigos, por pessoas que aparentemente parecem impossíveis de estar no Evangelho, de conhecer a Jesus. Porque, meus irmãos, se Deus alcançou o procônsul romano cercado pelo ocultismo, cercado por idolatria, ele continua sendo poderoso para alcançar qualquer coração hoje. Eu não sei como está o coração do seu cônjuge, dos seus filhos, dos seus amigos, do seu patrão, do seu funcionário. Eu não sei como está o coração daqueles que estão à sua volta, mas é possível, por meio da oração e da pregação autêntica do Evangelho, que este coração ele seja transformado. Amém, meus irmãos? Então, meus queridos irmãos, Chipre foi muito mais que o primeiro destino de uma viagem missionária. Foi, na verdade, o lugar onde Deus mostrou que nenhuma barreira cultural, política ou espiritual pode impedir o avanço do seu reino. A missão começou em oração, passou pelo confronto espiritual e terminou com vidas transformadas. Essa continua sendo a história da igreja até os nossos dias, onde o Espírito Santo dirige, onde a palavra é anunciada, as trevas recuam e as portas se abrem para a salvação. Porque quando Deus decide abrir a porta da fé, ninguém é capaz de fechá-la. Amém, queridos? Vamos então para nosso segundo ponto da nossa lição de hoje, a missão em Antioquia da Pisídia, o evangelho que ilumina. Queridos, este segundo ponto também é extremamente relevante e importante, porque depois da experiência ali em Chipre, Paulo e Barnabé, eles seguem viagem. A missão avança. O evangelho sai agora de Pafos, chega à região da Ásia Menor, e agora nós estamos em Antioquia da Pisídia. Não confunda Antioquia da Pisídia com Antioquia da Síria, tá bom? Onde os missionários eles foram separados e enviados. Antioquia da Pisídia era uma cidade importante, localizada também numa região muito estratégica, com forte presença também romana, com forte influência grega, uma população também ali judaica e os gentios simpatizantes também da fé judaica. Ali havia, meus irmãos, uma sinagoga e era como um costume, né? Paulo e Barnabé sempre começaram ali pela sinagoga, sempre começar pelo ambiente já religioso, onde as pessoas já estavam mais abertas à mensagem do evangelho. E esse ponto nos chama, inclusive, a atenção, né, irmãos? Nos chama a atenção porque nós vamos perceber que Paulo e Barnabé, eles começam exatamente aonde já havia uma certa receptividade à mensagem do evangelho. Porque quando o evangelho também é pregado com fidelidade, meus irmãos, ele ilumina consciências, confronta corações e separa também aqueles que aceitam daqueles que rejeitam a palavra de Deus. Então esse ponto ele pode ser compreendido também em três verdades. Primeira verdade, a exposição apostólica que revela Cristo nas Escrituras. Atos capítulo de número 13, 16 ao verso 43, registra um dos maiores, dos sermões mais importantes de Paulo. Ele se levanta na sinagoga e começa a falar aos judeus e aos gentios tementes a Deus. Paulo não começou com opiniões pessoais, com achismo, com sonhos, com visões, não. Ele começa com as Escrituras. Ele percorre a história de Israel, ele fala da eleição dos patriarcas, ele fala da libertação do Egito, ele fala da caminhada de Israel no deserto, da conquista da terra prometida, ele passa pelos juízes, ele passa pelo rei Saul, Davi, e então chega ali ao ponto central que é Jesus. Ou seja,
Isso nos ensina algo muito precioso. A Bíblia inteira aponta para uma direção. Aponta para quem, irmãos? Aponta para Jesus. O Antigo Testamento não foi apenas uma coleção de histórias antigas. Na verdade, é a preparação para a chegada do Messias. Jesus é, então, o cumprimento das promessas. É o filho de Davi, é o Salvador prometido. É aquele que morreu, ressuscitou e agora oferece perdão dos pecados. Paulo mostra que João Batista, meus irmãos, ele preparou então este caminho, mas não era o Cristo. Ele mostra então que os líderes de Jerusalém rejeitaram Jesus, mas mesmo sem perceber, eles cumpriram as profecias. A cruz não foi um acidente, não foi derrota, não foi fracasso. A cruz foi cumprimento do plano redentor de Deus, como diz o livro do profeta Isaías, que já anunciava Jesus como servo sofredor, o Salmo 22, que já descrevia Jesus como o justo aflito, o Salmo 16, que aponta para a ressurreição, quando dizia que Deus não permitiria que o seu santo visse a corrupção. Então Paulo afirma que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, e aqui está o coração da mensagem apostólica. Sem ressurreição não há evangelho, sem ressurreição a cruz seria apenas martírio. Mas, meus irmãos, com a ressurreição a cruz se revela como vitória, oh glória. Aí John Stott declarou que a pregação apostólica era essencialmente cristocêntrica. Veja, a morte e ressurreição de Jesus era o centro então da mensagem da igreja. Paulo então anuncia por meio de Jesus a remissão de pecados, e todo aquele que crê é justificado. Meus irmãos, essa palavra ela é fundamental, porque justificação significa ser declarado justo diante de Deus, não por obras, não por méritos, não por tradição religiosa, mas pela fé em Cristo. Aquilo que a lei de Moisés não podia realizar plenamente, Cristo, meus irmãos, realizou por sua morte e ressurreição. Martin Henry, ele observa que Cristo não apenas perdoa o culpado, mas concede ao pecador uma nova posição diante de Deus. E isso é o Evangelho. O culpado é perdoado, o condenado é absolvido, o perdido é recebido, o gentil é alcançado e o judeu é convidado. E todos são chamados a crer no Evangelho. Compreende? Amém, meus irmãos? Isso nos leva então à nossa segunda verdade, do segundo subponto do ponto 2, ou seja, a rejeição dos judeus e a tristeza de Paulo. Meus irmãos, no sábado seguinte, no sábado seguinte, quase toda a cidade, diz a Bíblia, ela se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Você consegue imaginar esta cena? A cidade está movimentada. A notícia percorreu todos os bairros, todas as vilas, todas as vielas. Gentios, judeus, curiosos e religiosos, todos reunidos. Eles querem ouvir a pregação, querem ouvir a mensagem por meio do apóstolo Paulo. Mas Atos, capítulo de número 13, versículo 45, diz que, vendo os judeus, a multidão encheram-se de inveja. Aqui aparece uma das tensões mais dolorosas do texto. A rejeição não nasceu de zelo santo, nasceu da inveja. Entende? Eles não suportaram ver os gentios interessados na palavra, não aceitaram que a graça de Deus alcançasse pessoas fora do seu círculo religioso, e por isso, meus irmãos, eles começaram então a contradizer Paulo e a blasfemar do Evangelho. A oposição ao Evangelho, muitas vezes, nasce quando o coração religioso perde a alegria de ver Deus salvando quem Ele quer salvar. Entende? Às vezes a religiosidade, Jesus só pode salvar pessoas assim, assado, perfeitas. Assim. Não, meus irmãos, o Evangelho é para pecadores. Paulo e Barnabé, obviamente, não se intimidaram com isso. A Bíblia diz que eles responderam com ousadia. Eles dizem o seguinte: era necessário que a vós se pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas visto que a rejeitais, e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nós nos voltamos para os gentios. Essa frase é muito forte. Paulo não está dizendo que Deus rejeitou Israel, né, de maneira absoluta, não, mas ele está dizendo o seguinte, que aqueles judeus, naquele momento, rejeitaram de forma deliberada a mensagem da salvação. A palavra veio primeiro para eles, mas eles rejeitaram.
Mais tarde, inclusive, Paulo escreve lá em Romanos, capítulo 9, verso de 1 a 3, Paulo revela a sua profunda tristeza, meus irmãos, por Israel. Ele diz que tinha grande tristeza e contínua dor no coração, porque os seus irmãos, segundo a carne, rejeitaram, não aceitaram a mensagem do Evangelho. Então veja que Paulo fala isso não com alegria, não com satisfação, mas Paulo, ele fala isso com tristeza, meus irmãos, com dor, com zelo no coração. Quem sabe com lágrima nos olhos e o coração apertado. Como comenta o Aruísbe, Paulo amava o seu povo, mas não podia, claro, em hipótese alguma, negar-lhe a verdade que eles precisavam ouvir. Então, Paulo amava o seu povo, mas não podia permitir que a rejeição de alguns impedisse a salvação de muitos. Por isso que Paulo frisou bem isso para ele, já que vocês não querem ouvir a mensagem, nós nos voltaremos para os gentios. E esse é um princípio missionário importante. A missão não para quando alguns se levantam e rejeitam a mensagem. A missão continua porque ainda há outros precisando ouvir a mensagem do Evangelho. Ainda há povos não alcançados. Ainda há pessoas que precisam ouvir a mensagem. Não é porque você chegou numa região e aquela região rejeitou a palavra que você deve voltar e recuar, não. Bata a sandália dos seus pés, como ensinou Jesus, vá para um outro lugar e continue pregando o Evangelho. Amém? Continue avançando com a pregação do Evangelho. E é isso que o apóstolo Paulo ele faz. Ele continua pregando o Evangelho em outras regiões. E aí nós chegamos ao nosso terceiro subponto, a terceira verdade, a porta da fé aberta aos gentios pela graça de Deus. Meus irmãos, agora chegamos ao ponto mais glorioso da passagem. Paulo ele cita Isaías 49:6, eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até os confins da terra. Originalmente, esse texto, ele fala do servo do Senhor e da missão de Israel como luz para as nações. Mas o seu cumprimento pleno acontece em Jesus. Jesus é a luz dos gentios. Ele é a salvação de Deus para todos os povos. Lucas capítulo 2, versículo 32 confirma isso, quando Simeão apresenta Jesus como luz para a revelação aos gentios. Quando os gentios ouvem isso, meus irmãos, a Bíblia diz que eles se alegraram e glorificaram a palavra do Senhor. Que cena maravilhosa, magnífica. Enquanto alguns rejeitam, outros celebram. Enquanto alguns endurecem o coração, outros recebem a graça. Enquanto uns contradizem, outros creem. Atos capítulo de número 13, versículo 48, então, meus irmãos, vai nos dizer: e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Esse texto tem sido, inclusive, motivo de muito debate ao longo da história, mas dentro da perspectiva pentecostal clássica, é importante afirmar duas verdades bíblicas aqui. Primeiro, a salvação é a iniciativa da graça de Deus. Ninguém se salva sozinho, ninguém vem a Cristo sem a ação e o poder do Espírito Santo, ninguém é salvo pelas suas obras. E a segunda verdade, o ser humano é chamado a responder com fé. A Bíblia afirma que Deus quer que todos se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. Lá em Tito capítulo 2, versículo 11, declara que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Lá em 2 Pedro capítulo 3, versículo de número 9, diz que Deus não quer que alguns se percam, mas que todos venham ao arrependimento. Assim, meus irmãos, esse texto então nos mostra que aqueles que se dispuseram pela graça de Deus e acolheram então a mensagem do Evangelho, eles então receberam a vida eterna por meio da fé. A porta foi aberta e os gentios entraram por ela com alegria, com satisfação. O resultado foi poderoso. A palavra do Senhor se divulgava por toda aquela região, por toda aquela província. O Evangelho não ficou preso à sinagoga, espalhou-se pela cidade, alcançou as regiões, alcançou corações, iluminou a cidade, meus irmãos. Mas a oposição continuou. Os judeus incitaram mulheres religiosas de influência e os principais da cidade, Paulo e Barnabé, meus irmãos, foram expulsos. Contudo, a Bíblia diz que eles sacudiram o pó dos pés e seguiram para Icônio. Esse gesto era um sinal profético. Eles estavam declarando que havia cumprido sua responsabilidade. A rejeição agora pesava sobre aqueles que recusaram a palavra. Mesmo assim, meus irmãos, em Atos capítulo de número 13, versículo 52, encerra com uma nota extraordinária.
A Bíblia diz que os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Oh, glória! Perceba algo extraordinário. Eles perderam a presença dos missionários, mas não perderam a alegria. Os missionários tiveram que ir embora, mas a alegria permaneceu no coração daqueles que foram alcançados. Enfrentaram oposição, mas não perderam o Espírito Santo. Foram cercados por perseguição, mas permaneceram cheios da presença de Deus. Coisa linda, não é, irmãos? E aqui nós vamos para algumas aplicações desse segundo ponto. E a primeira aplicação que nós podemos, então, fazer ou aplicar para nós é: leia a Bíblia procurando Cristo em toda a Escritura, ok? Leia a Bíblia procurando Jesus. Não leia a Bíblia apenas para debater ou para granjear um conhecimento, leia porque você quer conhecer mais de Jesus. Paulo mostrou que a história de Israel apontava para Jesus. Não leia a Bíblia apenas procurando informações, leia buscando Cristo. Ele é o centro da promessa, o centro da salvação, o centro da nossa fé, meus irmãos. Amém? Segunda lição: não permita que a religiosidade endureça o seu coração. Os judeus conheciam as Escrituras, mas rejeitaram a Cristo, o Cristo das Escrituras. Isso é um alerta para nós. É possível ter tradição religiosa e ainda assim desistir ou resistir ou abandonar a voz de Deus. Peça ao Senhor um coração humilde, um coração ensinável, um coração obediente. Terceira lição, meus irmãos: alegre-se, porque a graça de Deus alcança quem está longe. Os gentios se alegraram ao ouvir que também podiam ser salvos. Nunca limite o alcance da graça. Ore por pessoas difíceis, evangelize quem parece distante. Deus continua abrindo portas onde nós jamais imaginamos. Amém, meus irmãos? Tranquilos? Então, meus queridos, Antioquia da Pisídia nos ensina que o Evangelho ilumina, mas também confronta. Ele consola os quebrantados, expõe também o coração dos endurecidos, ele alegra aqueles que creem, incomoda aqueles que resistem. Mas uma coisa é certa: a palavra de Deus não volta vazia. Mesmo quando alguns rejeitam, outros são alcançados. Mesmo quando há perseguição, há alegria. Mesmo quando os pregadores são expulsos, o Espírito Santo permanece com a igreja, entende? E aqui está a grande lição deste ponto 2. Quando Cristo é anunciado com fidelidade, a luz do Evangelho atravessa fronteiras, vence resistência e alcança corações sedentos pela graça de Deus. Amém, queridos? Agora chegamos ao nosso terceiro ponto, a missão em Icônio, Listra e Derbe. Meus irmãos, chegamos ao momento final da nossa aula, mas também um momento muito especial. Aqui aprendemos uma verdade absoluta, uma verdade profunda. A obra de Deus avança, mas não avança sem oposição. Isso é um fato, meus irmãos. A porta da fé foi aberta aos gentios, mas essa porta não eliminou as lutas. Paulo e Barnabé viram conversões, viram milagres, alegria, o crescimento espiritual, mas também enfrentaram resistências, ameaças, idolatria, perseguição, enfrentaram o sofrimento físico. Isso nos mostra que a missão dada por Deus à igreja não é turismo religioso. Quem pensa em fazer a obra missionária achando que obra missionária é turismo está enganado. Missão, meus irmãos, é guerra espiritual. É obediência em meio ao conflito. É fidelidade quando o caminho aperta, entende? É continuar pregando Cristo mesmo quando as pedras aparecem, entende? Este ponto está então organizado em 3 verdades. Primeira verdade, o primeiro ponto, Icônio, o testemunho usado que enfrenta oposição. Atos capítulo 14, verso 1 diz que Paulo e Barnabé, eles entraram juntos na sinagoga de Icônio e falaram de tal modo que uma grande multidão de judeus e gregos creu. Observe a expressão, falaram de tal modo. Não era apenas eloquência humana, era ousadia espiritual, era clareza bíblica, era convicção no poder do evangelho. Paulo e Barnabé não pregavam ideias vagas, eles anunciavam Cristo, eles anunciavam a graça, eles anunciavam o arrependimento, eles anunciavam a salvação. Meus irmãos, Icônio era uma cidade importante da região
da Licaônia, marcada pela cultura grego-romana e por forte presença judaica. A sinagoga era o primeiro ponto de contato, porque ali estavam judeus e gentios tementes a Deus. Mas quando a palavra começou a frutificar, a oposição também se levantou. Em Atos capítulo 14, verso 2, diz que os judeus incrédulos incitaram os gentios e irritaram os seus ânimos contra os irmãos. Aqui nós vemos um princípio espiritual. Quem está salvando o inimigo tenta dividir. Quem está sendo usado por Deus para unir por meio da palavra as pessoas em Cristo, perceba que a oposição se levanta, entende? A oposição tenta semear divisão, tenta semear hostilidade, porque quando a palavra de Deus une as pessoas no Senhor, a oposição vai tentar gerar confusão, compreende? Mas é interessante que em Atos capítulo 14, verso 3, a Bíblia diz que Paulo e Barnabé permaneceram ali muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor. E o Senhor confirmava a palavra da sua graça com sinais e prodígios. Perceba bem, os sinais, eles não substituem a palavra, eles apenas confirmam uma palavra. A mensagem principal era a graça de Deus. John Stott, inclusive, ele observa que em Atos, os milagres nunca são espetáculos religiosos, eles são sinais que apontam para Cristo. E autentica também a mensagem ou a proclamação apostólica. Mas a cidade se dividiu, uns ficaram com os judeus, outros com os apóstolos. A luz do evangelho ilumina, mas também revela a condição dos corações. Quando surge uma conspiração para apedrejá-los, Paulo e Barnabé fogem para Listra e Derbe e, claro, isso não é uma atitude de covardia ou de medo, mas se trata de prudência, meus irmãos, prudência. Jesus havia inclusive ensinado isso em Mateus capítulo de número 10, versículo 23. Eles, quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, ou seja, vão para outra. Então a coragem cristã não significa irresponsabilidade. Ah, vou ficar aqui ainda que me mate. Não, vai para outro lugar que possa ouvir ou que tenha aceitabilidade ao evangelho, entende? Há tempo de permanecer e há tempo de sair, meus irmãos. Mas sair não significa desistir. Eles saíram de Icônio, mas continuaram pregando o evangelho, compreende? Eles continuaram levando a mensagem do evangelho. E aí nós temos o nosso segundo subponto, que fala de Listra, milagres, confusão religiosa e o sofrimento por Cristo. Em Listra, meus irmãos, Paulo encontra um homem aleijado de nascimento. Atos capítulo de número 14, verso 8, diz que ele nunca havia andado. Lucas destaca isso para mostrar a gravidade da condição daquele homem. Não era uma enfermidade recente, não era um probleminha que ele teve, não. Era uma limitação desde o ventre. Esse homem ouvia Paulo pregar e Paulo, em um determinado momento da pregação, olhou firmemente para ele, percebendo que havia fé para ser curado. Então Paulo declara: levanta-te direito sobre os teus pés. Meus irmãos, a Bíblia diz que o homem salta e anda. O milagre foi público, visível, foi incontestável, mas a reação da multidão revela o contexto religioso da cidade. A Bíblia diz que eles gritaram em língua licaônica: fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. Ou seja, eles chamaram Barnabé de Júpiter e Paulo de Mercúrio, porque Paulo era quem falava e, segundo a mitologia antiga, Júpiter era o deus supremo e Mercúrio era o mensageiro dos deuses. Então, havia até tradições locais ali dizendo que os deuses haviam visitado aquela região disfarçado de homens. E por isso, quando eles viram milagres, eles interpretaram tudo pelas lentes da idolatria. E aqui está uma lição importante. Nem toda reação religiosa é fé verdadeira. A multidão viu o milagre, mas não compreendeu o evangelho. Eles quiseram adorar, meus irmãos, a Paulo e Barnabé. Eles queriam adorar, cultuar aos instrumentos, ao invés de adorar ao Deus vivo. Paulo e Barnabé, então, rasgaram suas vestes, um gesto judaico ali de horror, diante de uma blasfêmia. E eles dizem: senhores, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós. Eles recusaram a glória humana, eles recusaram a adoração.
Eles não aceitaram ser tratados como deuses, porque o verdadeiro servo de Deus não rouba a glória do seu Senhor, entende? Merton Henry, ele escreveu que os ministros fiéis devem ter tanto zelo contra a idolatria do povo quanto contra a perseguição dos inimigos, entende? Paulo então anuncia o Deus vivo, o Criador do céu, da terra, do mar e de tudo quanto há neles. Diferente do sermão que Paulo havia pregado na sinagoga, aqui Paulo não começa pela história de Israel, e ele começa pela criação. E por quê? Por que Paulo começa pela criação e não pela história de Israel? É porque Paulo está falando a pagãos, pessoas sem conhecimento das Escrituras, entende? Isso nos ensina que a evangelização deve ser fiel na mensagem, mas deve ser sensível ao contexto do ouvinte, compreende? A verdade não muda, mas a abordagem precisa considerar quem está ouvindo a mensagem. Mesmo assim, a Bíblia diz que judeus vindo de Antioquia, de Icônio, citaram ali a multidão. A mesma multidão que queria adorá-lo, agora volta-se contra eles. Paulo então é apedrejado, é arrastado para fora da cidade, como se estivesse morto. Que mudança impressionante, meus irmãos, de adoração ao apedrejamento. Num momento queriam adorá-lo, no outro agora querem matá-lo, porque a aprovação popular, não esqueça isso, a aprovação popular, ela é instável. Tem gente que é movido pela aprovação popular e se esquece de que ela é instável. A fidelidade a Deus precisa ser firme, meus irmãos. Firme. Atos capítulo 14, verso 20 diz que, rodeados pelos discípulos, Paulo se levanta e entra novamente na cidade. Meus irmãos, entrar na cidade depois de tudo que ele passou, isso é perseverança, isso é coragem espiritual, isso é compromisso com o chamado. É por isso que o Aruísmo ele comenta que Paulo não media seu ministério pelo confronto, entende? Ou melhor, não media pelo o bem-estar, mas pela fidelidade ao Senhor que o chamou, entende? Ele não media, se tá bom, então aqui é lugar de ficar. Não, se tá ruim é hora de fugir. Paulo tinha discernimento espiritual para saber a hora de ficar e a hora de sair, a hora de continuar e a hora de avançar, entende? E aí nós chegamos então ao terceiro subponto, que derbe, frutos que brotam da perseverança. Meus irmãos, Atos 14, verso 21 diz que e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram então para Listra. Meus irmãos, essa informação é muito para Listra, Icônio e Antioquia. Veja, essa mensagem que nós vemos aqui é muito importante, porque Derbe representa a colheita depois da dor, depois da perseguição. A Bíblia mostra que há frutos. Depois das pedras, há discípulos. Depois do sofrimento, há edificação. O texto diz que fizeram muitos discípulos, não apenas decisões, mas a Bíblia diz discípulos. A missão bíblica não termina quando alguém levanta a mão dizendo eu quero Jesus. Ela continua no ensino, no cuidado, na consolidação, no discipulado, no fortalecimento da fé, entende? É por isso que eles retornaram às cidades onde haviam sido perseguidos para fortalecer. Isso é muito impressionante, porque eles voltaram para Listra, onde Paulo foi apedrejado, voltaram para Icônio, onde houve conspiração, voltaram para Antioquia da Pisídia, onde foram expulsos. E por que eles voltaram? Eles voltaram para fortalecer os discípulos, para exortá-los a permanecer firme na fé e para ensinar que, por meio de muitas tribulações, o que importa, na verdade, é entrar no reino de Deus. Essa frase é essencial. A vida cristã não é a ausência de sofrimento, é a presença de Deus no sofrimento. Meus irmãos, a missão cristã é uma tarefa de fé, porque ela caminha não pelo que vê, mas pela confiança no Deus que chama, no Deus que chama, no Deus que sustenta, no Deus que envia. Paulo e Barnabé também estabeleceram presbíteros nas igrejas. Isso mostra a organização, cuidado pastoral, maturidade espiritual, maturidade comunitária também. A missão saudável gera a igreja saudável, meus irmãos. Evangelização precisa caminhar com discipulado, conversão precisa caminhar com formação, e formação precisa produzir perseverança, compreende? Amém, meus irmãos? Estamos chegando aqui ao finalzinho. Vamos então para as aplicações deste terceiro ponto, trazendo para os irmãos aqui algumas aplicações importantes para o nosso crescimento. Primeiro, permaneça fiel mesmo quando houver oposição. Icônio nos ensina que oposição não é sinal de fracasso.
Às vezes é sinal de que a palavra de Deus está incomodando as trevas. Então não abandone sua fé por causa das resistências daqueles que não querem ouvir. Pelo contrário, permaneça firme, ok? Segunda lição que nós aprendemos, não busque glória, a glória que pertence somente a Deus, tá bom? Não busque a glória que pertence somente a Deus. Em Listra, Paulo e Barnabé recusaram ser adorados. Isso nos ensina humildade, porque tudo que nós fazemos, meus irmãos, é para Deus e devemos devolver a glória para Ele. O instrumento nunca deve ocupar o lugar do seu Senhor, entende? E a terceira lição que a gente aprende é transforme o sofrimento em perseverança, amém? E serviço. Paulo foi apedrejado, mas se levantou. Ele poderia ter desistido, mas continuou servindo. Não permita que feridas ministeriais, decepções ou perseguições venham matar a sua vocação. Não. Deus ainda pode produzir frutos depois das pedras, entende? Amém, queridos? Então, meus irmãos, Icônio, Listra e Derbe nos ensinam que a missão exige fé perseverante. Em Icônio houve oposição, em Listra houve confusão e sofrimento, em Derbe houve colheita e formação de discípulos. A caminhada missionária não foi fácil, mas foi frutífera, porque a obra de Deus não depende da ausência de lutas, depende da presença do Espírito Santo. A igreja avança quando prega com ousadia, quando serve com humildade, quando sofre com perseverança e persevera com fé. Aqui, meus irmãos, está a grande lição. A fé que nasce do Evangelho não recua diante das pedras. Ela se levanta, continua caminhando e ainda produz discípulos para Cristo. Amém, queridos? Amém, meus irmãos? Então, meus irmãos, esta lição nos mostra que a missão de Deus não pode ser interrompida por oposição humana. Em Chipre, o Evangelho confrontou as trevas. Em Antioquia da Pisídia, iluminou os gentios. Em Icônio, Listra e Derbe, perseverou em meio à perseguição. Paulo e Barnabé nos ensinam que a igreja não foi chamada para recuar, mas para continuar e para avançar, anunciando a mensagem de Cristo com fé, coragem, dependência do Espírito Santo. A porta da fé foi aberta aos gentios e essa porta chegou até nós. Agora cabe a mim e a você, como crente, vivermos como testemunha dessa graça, anunciando que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus transforma e continuar, então, chamando todas as nações a o Evangelho, a salvação em Cristo Jesus, a conhecer a mensagem de Cristo. Amém, meus irmãos? Que Deus em Cristo aplique essa palavra, aplique essa mensagem aos nossos corações. Meus queridos e amados irmãos, chegamos então ao finalzinho de mais uma aula para a glória de Deus aqui do seu canal EBD Explicada 2.0. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. Se você ainda não se inscreveu neste canal, se inscreva, aperte o sininho de notificações para que você possa receber de primeira mão aí a nossa publicação, tá bom? Um abraço para você, fica na paz e até a nossa próxima aula, permitindo Deus.